Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar sobre volume de sólidos geométricos e sobre algumas unidades de medida de volume. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 238 do livro didático de vocês. O volume de um sólido geométrico é a medida do espaço ocupado por ele. A unidade de volume padrão é o metro cúbico. Mas além do metro cúbico, existem outras unidades de medida padronizadas para expressar volumes. Vemos aqui nesse quadro algumas dessas medidas dispostas em ordem decrescente. Temos aqui a unidade fundamental, que é o metro cúbico. Temos aqui submúltiplos do metro cúbico, como o centímetro cúbico, e múltiplos do metro cúbico, como o quilômetro cúbico. Considere o seguinte sobre a relação que existe entre algumas dessas unidades. Temos aqui um cubo. Um cubo, como sabemos, tem todas as suas arestas com a mesma medida. Seu comprimento, largura e altura têm a mesma medida. Vamos supor que esse cubo aqui tenha 1 metro em cada aresta. Ou tenha a aresta de 1 metro, já que todas as arestas são iguais. Qual o volume desse cubo? O volume obtemos calculando o produto de todas as suas dimensões, largura, comprimento e altura. Então, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, vamos obter 1 metro cúbico. Mas nós sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, vamos calcular agora o volume desse mesmo cubo, agora em centímetros. No lugar de 1 metro, colocamos 100 centímetros. O volume, portanto, será 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. Então, será 1 milhão de centímetros cúbicos. Portanto, 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. E 1 centímetro cúbico é a milionésima parte de 1 metro cúbico, que pode ser expresso assim na forma de fração ou assim na forma decimal. Portanto, quando queremos fazer uma conversão, se eu estou em metro cúbico e eu quero transformar metro cúbico em decímetro cúbico. Então eu devo multiplicar por 1000. Cada metro cúbico será... Aqui eu multiplico por 1000. Será igual a 1000 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico, para ser transformado em centímetro cúbico. De decímetro cúbico, eu multiplico de novo por 1000. Então, de decímetro cúbico para centímetro cúbico, multiplicamos por 1000. Veja que de metro cúbico para centímetro cúbico, eu estou multiplicando por 1000 duas vezes. Então, isso equivale a 1 milhão. Daqui para aqui, de metro cúbico para centímetro cúbico, eu multiplicaria então por 1 milhão. Já de centímetro cúbico para decímetro cúbico, então aqui eu dividiria por 1000. Portanto, quando queremos ir de uma unidade para a próxima unidade imediatamente vizinho à direita, nós multiplicamos por 1000. Se queremos voltar da direita para a esquerda, dividimos por 1000. Assim, considere o seguinte:
vamos transformar 30.000 centímetros cúbicos em decímetro cúbico. Então vamos sair de centímetro para uma unidade à esquerda. Quando voltamos, dividimos por 1000. Quando voltamos da direita para a esquerda, dividimos por 1000. Como da direita para a esquerda cada unidade representa 1/1000 da unidade anterior, devemos dividir 30.000 centímetros cúbicos por 1000. Portanto, 30.000 centímetros cúbicos será 30.000 dividido por 1000 e obtemos então decímetro cúbico. Dividindo então 30.000 por 1000, obtemos 30 decímetros cúbicos. E quantos centímetros cúbicos há em meio metro cúbico? Vamos transformar centímetros em metros cúbicos. Ou melhor dizendo, vamos transformar metros cúbicos em centímetros cúbicos. Como da esquerda para a direita cada unidade representa 1000 vezes a unidade seguinte, então vamos multiplicar aqui de 1000 metros cúbicos, de metro cúbico para decímetro cúbico, multiplicamos por 1000. De decímetro cúbico para centímetro cúbico, multiplicamos por 1000 de novo. Então, na prática, 1000 vezes 1000, 1.000.000. Então, meio metro cúbico é 0,5 metro cúbico vezes 1.000.000 de centímetro cúbico, de onde obtemos 500.000 centímetros cúbicos. Você deve se lembrar de que o cubo é um sólido cujas dimensões têm medidas iguais. As 3 dimensões do cubo são dadas pelas medidas de suas arestas, seja a largura, o comprimento e a altura em um cubo tem medidas congruentes. Assim, o volume de um cubo de aresta A, ou de aresta com medida A, é dado por A vezes A vezes A, ou seja, A elevado ao cubo. Veja a seguir a imagem de um bloco retangular, também chamado de paralelepípedo. Nesse sólido, suas bases e faces laterais são retângulos. Então a base aqui inferior, a base superior são retângulos, assim como as faces laterais, as 4 faces laterais são retângulos. O volume de um bloco retangular de dimensões com medidas A, B e C é dado pelo produto de suas dimensões: largura, comprimento e altura, A vezes B vezes C. Acompanhe esse exemplo a seguir. O volume de uma piscina com o formato de um bloco retangular é de 120 metros cúbicos. O comprimento da piscina é de 8 metros, a largura de 5 metros. Vamos calcular a profundidade dessa piscina. Então temos aqui que o volume é A vezes B vezes C. Ou seja, 120 é igual a 8 vezes 5, 8 de comprimento, 5 de largura, vezes C, que seria a profundidade. Ou seja, 8 vezes 5, 40C é igual a 120. Então C será igual a 120 dividido por 40, C é igual a 3. Assim, a profundidade dessa piscina é de 3 metros. E que dizer do cilindro? O cilindro também é um sólido geométrico. Portanto, tem volume. Vamos lembrar aqui algumas características do cilindro. As bases são 2 círculos paralelos e congruentes. Temos aqui a base aqui, inferior, a base superior. A altura é a distância entre as suas bases. E a superfície dele é uma superfície lateral curva. Para compreender o cálculo do volume do cilindro, vamos retomar o volume de um bloco retangular. O bloco retangular é um sólido geométrico que apresenta 2 bases retangulares paralelas, congruentes,
e sua altura é a distância entre essas bases. Na figura ao lado, as bases do bloco retangular são retângulos com as dimensões A e B, e a altura C. Assim, a área do retângulo é dada por A vezes B, e chamamos de área da base do bloco retangular. O volume do bloco retangular é dado da seguinte forma: a sua largura vezes o seu comprimento, formando aqui a área da base, vezes a sua altura. Portanto, A vezes B vezes C. Mas podemos substituir a expressão A vezes B por área da base e C por altura. Assim, o volume do bloco retangular ficaria assim: A vezes B é a área da base, vezes C, que é a altura. Ou seja, calculamos o volume de um bloco retangular calculando a área da base dele vezes a altura. De modo semelhante, podemos determinar o volume de outros sólidos geométricos que apresentam duas bases paralelas, congruentes, e que a altura é a distância entre eles, por meio do produto da área da base pela altura. Assim, o volume do cilindro reto também é dado da seguinte forma: a área da base vezes a altura. A base do cilindro é um círculo, e já vimos que podemos calcular a área de um círculo fazendo π vezes o raio do círculo ao quadrado. Então, o volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado vezes h, que é a altura. Considere o exemplo a seguir. Calcule o volume de um cilindro reto cujo raio da base é igual a 5 cm e a altura é igual a 10 cm. Então, utilizando a expressão do volume do cilindro, que é πr ao quadrado vezes h, temos π 3,14, o raio é 5, portanto 5 ao quadrado, e a altura 10. Multiplicando aqui, obtemos 785. Portanto, o volume do cilindro é de 785 centímetros cúbicos. Temos na página 241 algumas atividades. Inicialmente, vamos considerar aqui a questão 1. Para cada figura a seguir, calcule a área total e o volume. Vamos destacar inicialmente aqui a figura do item A. Temos aqui um bloco, melhor dizendo, temos aqui um cubo, de aresta 2. Todas as dimensões são iguais. Vamos calcular então o volume. O volume será então igual a... O volume então será igual a 2 centímetros cúbicos. Ou seja, 2 elevado ao cubo 8 centímetros cúbicos. E que dizer da área total dessa figura? Podemos observar o seguinte: cada face de um cubo é um quadrado. Assim, a área de cada face a área da face seria então 2 centímetros vezes 2 centímetros, de onde obtemos 4 centímetros quadrados. Cada face é um quadrado e a área de cada face é 4 centímetros quadrados. E nós temos 6 faces. Assim, a área total das 6 faces será de 6 vezes
6 vezes 4 centímetros quadrados, ou seja, 24 centímetros quadrados. Muito bem, vamos então agora trabalhar com o item B. Destacando aqui o item B, então o volume aqui é dado pelo produto das medidas das 3 dimensões. 3 centímetros vezes 2 centímetros, 3 de largura, 2 de comprimento, vezes 2 centímetros de altura. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12 centímetro cúbico. E a área dessa figura? Nós podemos observar que essa figura tem 3 pares de faces. Por exemplo, temos aqui a base dela, a face da base, aqui a base inferior e a base superior. Tem essa face aqui, lateral direita e lateral esquerda, e essas faces aqui. Elas têm 3 pares de faces, sendo que cada par de face tem a mesma medida de área. Então nós podemos calcular a área total da seguinte forma. Então a área das faces ou das bases inferior e superior, cada uma delas é um retângulo, né, de medidas 3 por 2. Então duas delas, já que são duas faces iguais, 2 vezes 3 vezes 2, vamos obter aqui 12 centímetros quadrados. Temos agora a área das faces laterais, esquerda e direita. Cada uma dessas faces é um quadrado de 2 por 2, portanto, 2 vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros. Portanto, cada uma delas 4 centímetros quadrados vezes 2, 8 centímetros quadrados. E agora temos as faces aqui, anterior e posterior, que fica assim. Temos então aqui um retângulo de lados 3 centímetros e 2 centímetros. Então são dois deles, né? O anterior e o posterior. Então 2 vezes 3 centímetros vezes 2 centímetros. Duas vezes 3, 6 vezes 2, 12 centímetros quadrados. Daí a área total é dada da seguinte forma, somando todas essas áreas de todas as faces, né? Podemos ver o seguinte, somando aqui então nós vamos ter 12 centímetros quadrados mais 8 centímetros quadrados mais 12 centímetros quadrados, 32 centímetros quadrados. É a área total então desse bloco aqui retangular.
A próxima questão, na mesma página, é a questão 2. Qual é a medida da aresta de um cubo que tem volume 125 centímetros cúbicos de volume? Podemos fazer assim. O volume é igual à aresta, o volume de um cubo é igual à aresta elevado ao cubo. O volume aqui é 125 centímetros cúbicos. Portanto, 125 centímetros cúbicos é igual a elevado ao cubo. Portanto, A será igual a raiz cúbica de 125 centímetros cúbicos. Portanto, a aresta será igual a raiz cúbica de 125 é 5. A raiz cúbica de centímetro cúbico, centímetro elevado a 1. Portanto, a medida da aresta será de 5 centímetros. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula e fica como atividade proposta para casa as questões 4 e 5 da página 241 do livro didático de vocês. Se gostaram desta videoaula, podem dar o seu like no canal do YouTube. Bons estudos, até a próxima!